Valéria Arcari, a gente tem muito benefício na vida, viu, Rebeca? Ter Miola e Valério toda segunda realmente é para poucos, poucos, poucos. Tudo bem, Valério? Como é que você está? Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Estava assistindo a vocês com o Miola. Impressionante, né? Dugin, Escola Superior de Guerra. Incrível. Quem diria? Vou começar com um tema que a gente não combinou, mas, Rebeca, só para você saber, o Valério toca de improviso. Ele não se assusta. Vou começar com um tema que é a questão da articulação internacional, né? É um tema que parece muito relevante no cenário atual. Está rolando, acabou ontem, em Brasília, o 26º Encontro do Foro de São Paulo, que é a articulação basicamente latino-americana da esquerda, né? Uma articulação da esquerda latino-americana. Mas é curioso, as articulações globais não são privilégio da esquerda. A extrema-direita também, e simultaneamente, enquanto aqui em Brasília acontecia o Foro de São Paulo, em Madrid estava acontecendo o 16º Foro Atlântico, que é um dos fóruns da extrema-direita. Interessante, a extrema-direita, inclusive, tem mais fóruns globais no momento do que a esquerda. Tem esse Foro Atlântico, que é um foro basicamente hispânico, né? Espanhol hispânico, sobretudo espanhol, mas com aportes da América hispânica, vamos dizer assim. Eles têm o Foro de Madrid, que é um foro global, mundial, que surgiu em reação ao Foro de São Paulo, e eles têm também lá nos Estados Unidos o CEPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora, que se pretende centralizar a ação da extrema-direita nos Estados Unidos, nas Américas, com aportes de todo o mundo. Então, são diversas iniciativas. À esquerda, o foro mais conhecido é o Foro de São Paulo, da América Latina. Então, achei muito interessante a grande estrela do Foro Atlântico foi o escritor colombiano. Ai, meu Deus do céu. Peruano, desculpa. Me ajuda, meu nome. Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. Eu, com os nomes, sou realmente uma desgraça. E aí achei curioso que uma das líderes da extrema-direita espanhola, Miola, para dizer o seguinte, tem dificuldade para todo mundo também, né? Porque a gente fica olhando aqui do lado da esquerda, falando a ofensiva da extrema-direita, a iniciativa da extrema-direita, mas quando a gente vai lá do lado de lá, eles também ficam olhando a ofensiva da esquerda, a ação da esquerda. Então, tem dificuldade. Achei interessante, peguei um trechinho de uma fala da Noélia Núñez, uma líder da extrema-direita espanhola, acho que tem 30 anos de idade apenas, falando exatamente isso, das dificuldades. El mea culpa. Creo que las ideas de la libertad en algún punto, y debemos analizarlo, están fracasando, porque no están consiguiendo ser permeables en la sociedad, ¿no? Si hacemos un experimento y salimos a la calle aquí en Madrid y preguntamos a personas al azar quién es Hayek, te dirán que es una buena o mala actriz de Hollywood. Y si preguntamos por Mises, te dirán que son las mujeres más bonitas de un país. Então ela está lá reclamando, dizendo, olha, a gente não consegue penetrar na sociedade, a gente não tem uma entrada da extrema-direita tão grande. Fizemos uma pesquisa aqui, fomos às ruas perguntar quem é Hayek, né? Um importantíssimo... um dos economistas que inspiram a extrema-direita, e aí disseram, não, Hayek deve ser uma atriz de Hollywood. E aí perguntaram do Mises, que é também outra referência da extrema-direita, e lá nas ruas responderam, Mises são as mulheres mais bonitas de um país, não é? Então, tem dificuldade para todo lado nas articulações também, não é só nós que temos incêndios internos. Mas, enfim, acho que a gente tem um cenário realmente de articulação global da extrema-direita e da esquerda, e até me parece que a extrema-direita com maior articulação global nesse momento do que a esquerda, né, Valério? Sim.
Evidentemente, a iniciativa internacional tem enorme importância, ou seja, nós vivemos num mundo, Rebeca, Mauro, todos que acompanham o Fora o Café, dentro do qual ainda a luta social, a luta política se desenvolve dentro de fronteiras nacionais, e no fundamental, as pessoas elas se situam, quando pensam as disputas de poder, dentro das fronteiras nacionais. Porém, é uma ilusão de ótica provocada pela nossa, digamos, pela a poderosa força de gravidade dos acontecimentos das sociedades nacionais. Mas, repito, é uma ilusão de ótica, porque, no fundamental, todos os conflitos que existem em cada uma das sociedades não se decidem só dentro de fronteiras nacionais, se iniciam dentro de fronteiras nacionais, mas rapidamente adquirem uma dimensão mundial, na medida em que as estruturas de poder estão articuladas de tal modo a preservar a ordem mundial. Então, nesse sentido, o Fórum de São Paulo, embora a maioria dos ativistas de vanguarda da geração hoje adulta desconheçam, ele surge ali no início dos anos 90, portanto, já há um pouco mais de 30 anos, como uma reação defensiva, uma iniciativa defensiva em função de um acontecimento decisivo que marcou a mudança da etapa mundial, ou seja, a etapa do pós-guerra se encerra com o colapso da União Soviética, com a restauração capitalista, que foi um fenômeno, no seu momento, inusitado, não havia precedentes. Ou seja, até 89, 91, no fundamental, todos os processos revolucionários que tinham cruzado o Rubicão, tinham ido além dos limites da propriedade privada e da regulação da vida econômica pelos mercados, nenhum deles tinha retrocedido qualitativamente. Porém, a partir de 89 e 91, nós vimos um processo de restauração capitalista que foi pioneiro, que foi inusitado, repito, e foi fulminante. Ou seja, nós descobrimos que a restauração pode ocorrer de diferentes maneiras, pode ser lenta e gradual, mas pode ser vertiginosamente rápida. E o Fórum de São Paulo, então, ele surge na América do Sul por iniciativa do PT, por três razões fundamentais. A primeira é que, em 89, o Brasil surpreendeu o mundo depois de ter protagonizado a década de lutas mais intensas da classe trabalhadora, da juventude, dos oprimidos, das mulheres, da juventude, dos negros. O Brasil bateu todos os recordes de números de horas de trabalho que foram perdidas através de greves. Éramos nós, Mauro, a África do Sul, a classe trabalhadora que se levantava contra o apartheid, e a classe trabalhadora polonesa. O Brasil é em primeiro lugar. E em 89, Lula chega ao segundo turno, que surpreende, evidentemente, toda a esquerda mundial, porque a experiência do PT era uma experiência única, tinha surgido de uma fusão, de uma geração de trabalhadores avançados, de uma vanguarda sindical, de petroleiros, professores, metalúrgicos, enfim, com um fio de continuidade com uma parcela da esquerda que tinha sobrevivido à ditadura militar e uma componente que era a esquerda católica, popular, influenciada pela teologia da libertação. Então, estes três elementos, uma vanguarda social proletária e juvenil, radicalizada na luta contra a ditadura, que não aceitava a legitimidade da liderança burguesa, se expressava através do MDB, com Montoro, com Tancredo, com Ulisses Guimarães, e, portanto, construiu um partido de novo tipo, um Labour Party na América do Sul com impulso anticapitalista. O segundo elemento, evidentemente, é que
a restauração capitalista tinha um impacto devastador sobre a esquerda mundial, ou seja, um impacto desmoralizador, uma mudança na relação social e política de forças à escala internacional, em grande medida pelo que nós podemos chamar um enorme mal-entendido histórico, ou seja, os governos da União Soviética e dos Estados do leste europeu se apresentavam, se autoproclamavam como socialistas, e, por outro lado, o imperialismo, Washington, Paris, Tóquio, Londres, denunciavam o governo da União Soviética como socialista. Então, para a grande maioria da geração que viveu o pós-guerra, se a União Soviética se dizia socialista e se os imperialismos denunciavam a União Soviética como socialista, bom, aquele era o socialismo realmente existente. Bom, nós descobrimos que quem não estava de acordo com esta definição era a maioria da classe trabalhadora russa e polonesa e húngara e tchecoslovaca, os maiores interessados na construção do socialismo, não estavam dispostos a defender os seus governos. Uma tragédia histórica, ou seja, estes governos eles caíram, colapsaram. De um dia para o outro, os regimes colapsaram e abriu-se um período caótico de instalação, de construção de um capitalismo selvagem, de acumulação primitiva, através de máfias, grupos criminosos, apropriação da riqueza social das nações pelos gerentes, diretores das empresas que eram empresas públicas, processo completamente corrupto, decomposto, perigoso, com elementos de desagregação social muito avançadas e uma regressão que teve a dimensão catastrófica do efeito de uma guerra, com uma queda vertiginosa dos padrões de vida materiais, culturais que tinham prevalecido nas décadas anteriores. E, por último, bom, o fato de que o tema do poder estava colocado no Brasil, ou seja, a perspectiva, depois do desenlace do segundo turno de 89, era razoável o cálculo de que, em algum momento, se possível, nas eleições seguintes, em 94, o Lula pudesse vencer as eleições. Bom, hoje nós temos a perspectiva da história, Mauro, sabemos que não foi tão simples, perdemos as eleições de 94, no primeiro turno, perdemos as eleições em 98, de novo no primeiro turno, mas o Fórum de São Paulo foi uma iniciativa muito progressiva, porque foi uma tentativa no que nós podemos chamar de um deserto político, ou seja, não havia articulações internacionais da esquerda. Né? Depois da dissolução da Terceira Internacional, no calor da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista da União Soviética, que tinha a maior autoridade, ele dissolveu a Iniciativa Internacional Independente da Esquerda como parte de um pacto político com os aliados na luta contra o nazifascismo, e, portanto, havia um vazio político de iniciativa. Então, o PT teve, creio que, a inteligência tática de reagrupar a esquerda na sua pluralidade, todas as correntes, e, portanto, vinham de cada país as organizações de esquerda que tivessem disposição de aderir ao fórum, que era um colóquio, mas, ao mesmo tempo, uma articulação. Esse fórum nunca esteve sob a direção estrita do PT, porque o fórum ele não desenvolveu campanhas, ele não se transformou numa ferramenta que, depois das suas reuniões, tomava a iniciativa, construía campanhas em torno de bandeiras comuns, mas ele era um ponto de encontro para poder conversar. A iniciativa foi esta. A extrema-direita no Brasil e em outros países continuou tentando agitar o fórum como o fantasma do comunismo, ou seja, a ideia
de que o Fórum era a nova internacional socialista. Oxalá tivesse sido, né? Vamos dizer as coisas como são. Oxalá tivesse sido. Não chegou a ser uma internacional latino-americana, com um núcleo dirigente, com iniciativas comuns, com capacidade de responder aos ataques. Esteve muito aquém disso, mas estabeleceu uma trincheira de autodefesa comum diante da circunstância evidente de que a América Latina, a América do Sul em particular, é parte da periferia, é uma periferia diferente da África e da Ásia, mas é uma periferia, ou seja, a sua história está marcada por um fator decisivo, que é que estamos no quintal dos Estados Unidos, ou seja, o domínio norte-americano sobre a região foi sempre uma das prioridades estratégicas de Washington. Todos os movimentos emancipatórios encontraram como barreira os governos nacionais, mas a retaguarda estratégica sempre foi Washington. Isso foi assim em 64, com o golpe contra o governo João Goulart, ou seja, a embaixada americana era o endereço preferido de todos os conspiradores. Isto foi assim com os golpes por toda a América do Sul. É impossível compreender o que foi a articulação de Pinochet, que era ministro da guerra do governo Salvador Allende, sem subligar que a embaixada norte-americana teve um papel decisivo para garantir a legitimidade internacional do regime criminoso que surgiu com a ditadura no Chile, e por aí vai. Então, nesse marco, a criminalização do Fórum foi sempre uma das bandeiras da extrema-direita, que tem como projeto estratégico ilegalizar a esquerda, destruir a esquerda e impor uma derrota histórica sobre a classe trabalhadora, mas para isso é preciso eliminar os dirigentes, é preciso dinamitar as organizações, é preciso criminalizar o projeto político daqueles que lutam pela igualdade social. Perfeito. Rebeca, vamos embora. Mais uma questão. Cara, agora eu queria que a gente falasse um pouco, entrasse sobre a questão da França, né? O que vem acontecendo na França. A gente está agora entrando hoje no 6º dia de manifestações, e manifestações pesadas, né? Desde a morte do menino Nael, né? Durante uma abordagem. Como você avalia esse movimento da população lá na França? O que você pode trazer para a gente de análise? Eu destacaria 4 elementos, Rebeca. Bom, Mauro, a França é um país pitoresco, extraordinário, um país que nos entusiasma há séculos, porque mesmo quando está ruim, está bom. Mesmo quando está ruim, está bom. Ou seja, a capacidade, a energia social, né, a potência que surgem das lutas sociais na França são uma referência mundial. É o país das revoluções na Europa. E nós vimos no primeiro semestre a França despertar para lutas de massas na resistência contra a destruição da Previdência Social, ou seja, o projeto, que é um projeto mundial, de aniquilar os direitos da geração que viveu no pós-guerra e que impôs as transformações mais extraordinárias, limites ao capitalismo contemporâneo, ou seja, a França é o país da redução da jornada de trabalho, né? É o primeiro país em que se conquista o direito de férias de 30 dias, é o país do 13º salário, é o país da escola pública universal, gratuita, é o país da previdência, da assistência social gratuita, né? Da distribuição gratuita de remédios, as gratuitidades são
elementos de socialismo, conquistas gigantescas das classes trabalhadoras, das camadas populares, dentro do sistema capitalista. Ou seja, são as grandes reformas, as reformas progressivas. A França foi o coração de onde se expandiu esta geração de direitos do pós-guerra. O que nós estamos assistindo à escala internacional é uma ofensiva implacável para destruir estes direitos, para expandir a mercantilização, tudo vira mercadoria, tudo tem que ser pago, a escola tem que ser paga, os remédios têm que ser pagos, as consultas médicas têm que ser pagas, os tratamentos hospitalares têm que ser pagos e, evidentemente, isso não poupa o direito dos idosos, ou seja, uma das conquistas mais espetaculares da geração do pós-guerra, que não existiam antes da Segunda Guerra Mundial, era o direito de, completado um ciclo de vida ativa, os idosos poderem repousar, descansar, tentar estender um pouco o direito à vida, prolongar um pouquinho a vida, recebendo uma remuneração que corresponderia ao lugar, né, o salário, o lugar social que tinham ocupado durante a vida através do sistema de repartição, ou seja, os ativos contribuem e os idosos recebem a contribuição dos ativos e o Estado faz a transferência. Então, todos os meses são feitos os descontos dos ativos, todos os meses o Estado faz a gestão do fundo social, que é esta arrecadação que é feita pelos trabalhadores ativos e transfere para os inativos, construindo um sistema de solidariedade geracional. E nós vimos durante 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 vezes jornadas nacionais de luta em que a classe trabalhadora saía na escala de milhões na França para defender o direito à aposentadoria antes de morrer. Por quê? Porque a expectativa de vida, embora haja uma média, ela não é igual para todas as classes. Rebeca, Mauro, os que vivem no trabalho manual, os que vivem no trabalho da superexploração, onde a extração de mais-valia é brutal, em jornadas de trabalho em que há riscos para a saúde, eles morrem mais cedo. Não é só na França, é também no Brasil. A expectativa média de vida masculina do Brasil é 73. Porém, aqueles que se aposentam no Brasil, em geral, morrem até 5 anos depois. Essa é a média. Até 5 anos depois, morrem. E, portanto, morrem antes dos 73, porque a vida ativa foi diferente para as pessoas das diferentes classes sociais. Depende de qual é o grau de saúde que você vai ter, depende da vida que você teve. Não fosse tudo isso bastante, agora nós vemos a explosão da juventude. Então, 4 notas breves sobre esta semana de rebelião juvenil na França. Eu creio que nós temos que analisar, primeiro, quem é o sujeito social, segundo, quem é o sujeito político, terceiro, qual é o programa, e quarto, quais são as consequências previstas. Este modelo, acho que é um modelo simples, mas útil. Primeiro, sujeito social. O que sabemos? Primeiro, sabemos que são a juventude da periferia e, surpresa, os mais jovens entre os jovens, ou seja, o próprio governo admitiu que estão certas as pesquisas que atribuem que a idade média daqueles que estão participando das mobilizações, que são numa escala de centenas de milhares, é 17 anos. Ou seja, nós temos pelo menos metade que tem um pouco menos que 17 anos e outra metade tem um pouquinho mais de 17 anos. É extremadamente jovem. Estamos falando de estudantes secundaristas. Estamos falando de uma meninada que está entre os 15 e os 19, 20, 21 anos. Não é uma mobilização de moços e moças de entre 20 e 30 anos. É uma mobilização de rapazes e moças que têm menos de 20 anos. Portanto, extremadamente jovens. Para a grande, esmagadora maioria, estas mobilizações depois do assassinato do Narel são as primeiras que protagonizam nas suas vidas. É a primeira vez. Claro que nós imediatamente pensamos em 2005, com a grande rebelião dos banlieues,
Ou seja, um fenômeno muito semelhante a este, que ocorreu também em função do protesto contra a violência policial. Estamos pensando no Black Lives Matter, que colocou em movimento nos Estados Unidos uma geração de jovens proletários, populares, negros, há poucos anos atrás. Portanto, nós vemos que há um padrão que não é só francês, que tem uma dimensão internacional, e creio que remete a 4 fatores. Por que é este sujeito social? Bom, primeiro, porque a mobilidade social dentro da França está estagnada, regride, ou seja, a mobilidade social é a expectativa que uma geração tem de qual vai ser o seu destino comparado com a geração anterior. Estes jovens que estão nas ruas, Mauro, Rebeca, são os netos dos imigrantes que chegaram no pós-guerra, quando a demanda por uma força de trabalho manual com pouca instrução era gigantesca e, portanto, alguns milhões de populares de origem rural e camponesa que vinham, naquele momento, fundamentalmente da região magrebina, vinham da Argélia, vinham da Tunísia, vinham do norte do Marrocos, vinham do norte africano, ocupou um papel-chave na indústria francesa. Uma parte desses imigrantes também eram espanhóis e portugueses. Né? Algumas centenas de milhares eram espanhóis e portugueses, e até italianos. Ou seja, a mobilidade social ela está interrompida. Isso é uma mudança muito importante. Veja, para a primeira geração migrante, a vida na indústria francesa foi uma melhora. Como, por exemplo, quando nós pensamos o fenômeno que corresponde ao Brasil, que é a onda de migração dos 7 milhões de nordestinos, a partir dos anos 50, para o Sudeste, a primeira geração, a vida material e cultural melhorou. Por quê? Porque conseguiam pagar um aluguel, ou conseguiam um empréstimo bancário para casa própria, conseguiam ter a escola para o filho, conseguiam ter o hospital, o posto de saúde para os idosos. Então, primeiro elemento, mobilidade social congelada. Eles olham para os pais, olham para os avós e dizem: nós vamos ter um destino inferior. Não está bom e vai ser pior. O segundo elemento é o racismo brutal, ou seja, nós estamos vendo uma fratura geracional com aquilo que nós podemos chamar que é a ordem da sociedade francesa. Se sentem vítimas de uma discriminação, de uma segregação, de um apartheid que é racial. Ou seja, eles são os negros da Europa, eles são os inferiores, eles são aqueles que o seu estatuto social é permanentemente de humilhação. Isto produz na juventude uma indignação que é incontrolável quando o direito à vida é ameaçado. E aí chegamos ao terceiro elemento, que é a violência policial. Ou seja, nós estamos falando de uma impunidade policial, de uma violência insana que leva a que os policiais se citam no direito de, sendo questionados, tirar a vida de um jovem, porque ele é considerado não francês, porque ele é filho ou neto de magrebinos. Então, nós estamos falando de uma forma de violência discriminatória que é a desumanização completa do outro, a tal ponto que o direito à vida do outro deixa de ter significado. E, portanto, a morte do Narel, agora tem o vídeo que revela que o Narel não estava em fuga, que ele foi morto a sangue frio, com um tiro, porque ele não assumiu a atitude submissa que era a expectativa dos policiais. Ou seja, o Narel tinha que olhar para os policiais e dizer sim, você é o Estado, você é o poder, você é o rei, você é o poderoso, você é o branco, você é a riqueza, você é tudo, eu me submeto, me ajoelho. Quer dizer, esta dominação que não é só simbólica, é a expressão máxima
da arbitrariedade do poder despertou uma fúria insana. E 4, por último, mas não menos importante, é a evidência de que a sociedade francesa está fraturada pelo crescimento da extrema-direita, ou seja, você já tem mais de 40% da sociedade francesa que apoia os fascistas do século XXI. E os fascistas do século XXI, eles são... eles têm fobias sociais, como tinham os fascistas do século XX. No século XX, a fobia era a perseguição dos judeus, era o racismo contra os judeus, era o antissemitismo delirante. Agora, é uma forma de segregacionismo, de racismo contra a população popular imigrante. Perfeito. Grande. Fazer só mais 2, 3 comentários breves, eu prometo. Precisamos encerrar em... Eu sei que você tem um minutinho. Muito rápido. Acho que é importante destacar a cefalia do movimento, ou seja, a sua forma explosiva corresponde às dificuldades de organização. É uma geração que tem níveis de organização moleculares e, portanto, são manifestações fundamentalmente espontâneas, não tem direção política, não tem uma organização que tenha representação, que tenha autoridade sobre esta geração de jovens, de tal maneira que os símbolos de autoridade, como os jogadores de futebol, que são filhos de imigrantes da seleção francesa, soltaram uma declaração tentando dar uma linha, né? Mbappé e outros assinaram um manifesto dando linha, ou dizendo a luta é legítima, mas é preciso abrir negociações, não sejam violentos, enfim. O segundo elemento é a cefalia. A terceira é que o programa é um programa mínimo. O programa continua sendo um programa rudimentar, ou seja, justiça. Quer dizer, fundamentalmente, o que a juventude está dizendo é: tirem a polícia de cima das nossas cabeças, parem de nos matar. E nesse terreno é muito semelhante ao Black Lives Matter, não ia muito além da ideia da reforma da polícia, ou seja, menos verbas para as polícias, mais verbas sociais para o apoio aos direitos da juventude. E, finalmente, quarto e último, né? Vimos o protagonismo, vimos o tema da direção, vimos o tema do programa. O último são as consequências. Que previsões nós podemos, em margens mais ou menos sérias, prognósticos, podemos fazer? Eu creio que a sociedade francesa, evidentemente, está sofrendo choque, é muito poderoso. Veja, nós estamos falando de mobilizações num ritmo frenético, são diárias. Vamos ver como começa esta segunda semana, mas não houve uma diminuição do impacto das mobilizações. Elas vieram, na verdade, numa onda crescente. É evidente que isto fratura a sociedade francesa. O governo Macron é um governo de direita, uma representação política da classe dominante. Ele está acossado pela esquerda, pelo Mélenchon, que expressa um campo político que é essencialmente uma grande frente única, das tendências mais moderadas até as tendências mais combativas e militantes da esquerda francesa, por um lado, e por outro lado, pelo Front National de Marine Le Pen, que é o fascismo, é o neofascismo contemporâneo na França. Essas são as duas forças mais poderosas. Como nós vimos no último processo eleitoral, foi por muito pouco que Mélenchon não chegou ao segundo turno e, portanto, nós estamos falando de uma França em que você tem fundamentalmente um terço, ou um pouco mais de um terço, que é atraído pelas ideias da extrema-direita, você tem um quarto, ou quase um terço, que é atraído pelas ideias da esquerda, e o governo Macron está suspenso no ar sobre estas duas forças que são políticas e sociais mais importantes, ou seja, o Front National,
é a expressão orgânica, né, seu núcleo duro da pequena burguesia proprietária. A França é um país de pequenos proprietários, nós estamos falando de um país onde há dezenas de milhões de pequenos proprietários rurais e urbanos, e, por outro lado, Mélenchon, que é a classe trabalhadora, a classe operária industrial, as juventudes populares. Quem sairá fortalecido? É isto que está em disputa. Isto é, do ponto de vista estratégico, é o mais importante, né? Se a rebelião desta juventude dos bairros periféricos, dos banlieues parisienses e das grandes cidades, Marseille, em alguma medida Lyon, Lille no norte, Toulouse no sul, é capaz de levantar a moral da geração mais adulta da classe trabalhadora, né? O impacto de que aqueles que lutam têm razão, têm legitimidade, merecem apoio, merecem respeito, e levanta a moral, levanta o estado de ânimo e produz aquela revolução mental que é essencial e que precede os grandes combates na luta de classes. Essa, evidentemente, deve ser a nossa esperança. Mauro. Eu pedi para o Valério falar com a gente sobre a França, porque eu sei que é um tema de interesse, é um tema de estudo, um tema de pesquisa para ele, e do jeito que a coisa vai, semana que vem, talvez a gente continue nesse mesmo assunto com o Valério. Vamos ver como é que vai rolar essa semana, é o que você falou, segunda semana da Rebelião Francesa, vamos acompanhar para e passo o que vai rolando. Boa semana para você, Valério, muito obrigado. Eu que agradeço. Viva o Fórum Café e aqueles que nos acompanham. Uma semana feliz, né? Saúde, força, confiança. Rebeca, Mauro, aquele abraço. Um abração.